Para você, eu sou Etel Correia e este é o Jornal da Alterosa. Eu te agradeço muito pela companhia. Uma discussão de trânsito terminou com a morte de um mototaxista nesta segunda-feira em Uberlândia. Ele foi esfaqueado pelo motorista de um carro que ainda atropelou e feriu outros 2 colegas da vítima, gente. As imagens da confusão e do socorro foram divulgadas hoje. Veja só. Elas mostram a picape de Jordan Stefan, que foge depois de ter esfaqueado um mototaxista com quem se envolveu num acidente. Ele tenta atropelar um motociclista e bate na pilastra da loja. Depois dá ré, para e desce. Outros mototaxistas chegam e começa outra briga. O motorista tenta se esconder, mas é perseguido por alguém segurando um pedaço de pau. Funcionários da loja conseguem conter os motociclistas. Aí a polícia aí, a polícia aí, vai, conhece palhaçada. Não vai pegar nada não. É a polícia, tem que pegar, calma, é a polícia. A polícia já tá aqui já. Ele passou em cima de Populares fazem massagem cardíaca, respiração boca a boca e tentam reanimar Odair Rosa da Silva, de 24 anos, que foi esfaqueado no peito. Dentro da loja, policiais impedem que Jordan Stefan seja agredido. Você tá rindo, desgraçado? Você tá rindo? O suspeito é levado pela PM. Você vai ver! Protege ele, protege ele! Odair não resistiu aos cortes. 2 mototaxistas também ficaram feridos. Foram levados para o hospital de clínicas e passam bem. Jordan teve ferimentos leves, foi atendido e preso. Ele não tinha passagens pela polícia. Você vai ver! Você vai ver! É duro, né, gente? 30 segundos para fazer uma coisa que a gente vai se arrepender a vida inteira, né? Infelizmente. Em Belo Horizonte, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro da carcaça de um veículo que foi incendiado numa estrada às margens da BR-040, no bairro Jardim Filadélfia. A suspeita é de que ele seja de um jovem que desapareceu de casa nessa segunda-feira. O corpo foi localizado dentro deste carro que foi incendiado em um beco do bairro Pindorama. O veículo com placa de Betim foi reconhecido por parentes de Arthur Fernandes Oliveira de Souza, que desapareceu na tarde de ontem. A família não quis gravar entrevista. O pai do rapaz contou à polícia que o filho, de 23 anos, tinha saído para trabalhar e não voltou. Durante a noite, ele foi avisado sobre um possível sequestro. O pai recebeu uma mensagem via telefone que estava rolando no WhatsApp que o filho dele teria sido sequestrado aqui no bairro, né, com um carro, e que possivelmente teriam matado. O pai saiu desesperado procurando na data de ontem, não localizou nada. Hoje, com a notícia do encontro desse corpo aqui, o pai veio e relatou que possivelmente seria seu filho. Segundo a perícia, somente um exame de DNA poderá confirmar a identificação do rapaz, que já tem passagens por 6 crimes, entre eles homicídio, roubo e receptação. Pertences do jovem, como uma aliança com o nome da esposa, um cordão e um relógio que seria do pai, foram encontrados no carro e reconhecidos por parentes. O professor assassinado no próprio apartamento, no bairro Trevo, em Contagem, nesse fim de semana, foi homenageado na noite passada na faculdade onde ele trabalhava. A manifestação foi organizada pelos alunos do 7º período de pedagogia, que pediram por justiça. Cartazes, flores e muita emoção. Cerca de 200 estudantes e funcionários da Facisa prestaram homenagem ao professor Rafael Adriano de Oliveira Severo, de 37 anos, assassinado dentro de casa. O corpo da vítima foi encontrado amordaçado e com mãos e pés amarrados no último sábado. Ele era a alma dessa faculdade, vai fazer muita falta. Como ser humano, como profissional, vai fazer muita falta. Ele era um professor onde ele ensinava as pessoas a serem uma pessoa melhor. O que ele pregava era sempre a gente ter resiliência, aprender a ser melhor cada dia. O grupo parou o trânsito da Avenida Antônio Carlos por cerca de 2 minutos, gritando por justiça e paz. Que a justiça seja feita, né? Que a justiça divina vai ser feita com certeza, mas a do homem também seja, porque felizmente a gente está à mercê dessa violência de hoje em dia, que a gente não sabe, né, o que tá dentro de casa acontece umas coisas dessas. Imagina se ele estivesse na rua. Ninguém foi identificado até agora. Se você souber alguma informação sobre o suspeito, ligue para o 181, eu disse denúncia.
Um bandido foi morto e um comparsa dele baleado numa tentativa de assalto a um sítio em Raul Soares, na Zona da Mata. Um terceiro criminoso foi preso. Eles foram surpreendidos pelo filho do dono do terreno, armado com uma espingarda. O corpo recolhido pelo IML é de Ronildo Freitas Oliveira, de 43 anos. Segundo a polícia, ele foi morto tentando assaltar o sítio na zona rural de Raul Soares. O homem e outros 2 comparsas teriam chegado armados, fazendo ameaças, renderam as vítimas e chegaram a agredi-las. O dono do sítio disse para a polícia que entrou em luta corporal com um dos bandidos do lado de fora. Do lado de dentro da casa, os outros 2 faziam ameaças e renderam a mulher dele. Ainda segundo o homem, um filho do casal que dormia em um dos cômodos da casa ouviu a movimentação. Ele pegou uma espingarda e atirou em um dos bandidos. Ronildo foi atingido por 2 tiros calibre 22 e morreu no local. Os 2 comparsas do suspeito conseguiram fugir, um deles baleado. Horas depois, a polícia apreendeu um adolescente e prendeu um homem, suspeitos de ser os assaltantes. Comerciantes que têm lojas no bairro Floresta, aqui em BH, estão perdendo o sono, gente, com a bandidagem que está atacando, principalmente de madrugada. Você vai ver agora com o repórter Lauro Lopes. Era madrugada quando o suspeito chegou. O rapaz passou por vários ambientes antes de entrar no escritório. O bandido encontrou cerca de R$ 2.300 em dinheiro, juntou tudo e foi embora. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança deste restaurante. Além dessa crise que nos assola, ainda tem essa situação da segurança. Só esta drogaria foi furtada 2 vezes em um mesmo fim de semana. No primeiro crime, os bandidos levaram dinheiro do caixa. No segundo, eles pegaram quase R$30 mil em produtos de perfumaria. Apesar das câmeras do circuito interno, não foi possível registrar nada. Os criminosos também levaram parte dos equipamentos de segurança. Quem trabalha no comércio hoje está sujeita a tudo. Alberto também já está contabilizando os prejuízos. Ele foi a última vítima dos ladrões. Um homem arrombou a janela da sorveteria e fugiu levando uma TV, um DVD, um computador e quase R$500. O comerciante acredita que o suspeito dos crimes seja a mesma pessoa. As características do suspeito são as mesmas que os meus vizinhos descreveram. Ele usa uma lanterna na mão, é magro, alto. O bairro Floresta tem cerca de 12 mil habitantes e um centro comercial movimentado. Em algumas esquinas existem câmeras do olho vivo. Nós encontramos militares na área, mas quem trabalha e passa por aqui todos os dias diz que o medo aumenta mesmo é quando a noite chega. Essa loja aqui a gente fecha às 19 horas. Nesse horário a gente já não encontra nenhum tipo de segurança e policiamento na região. A preocupação maior é na parte da noite. Eu não venho aqui assim depois de 6 horas da tarde. A PM diz que reforçou as rondas na região e que uma reunião já foi marcada para ouvir as demandas dos comerciantes. Tivemos uma reunião há 2 semanas atrás para tratar exatamente desse problema, não só a questão ali dos arrombamentos, mas também outros tipos de crime, né? Em especial com relação à figura do roubo, né? E a própria questão também dos moradores de rua. Então, nós já temos uma reunião agora já pré-agendada nesse mês agora, juntamente com o presidente da prefeitura, para a gente tratar também de vários assuntos que afligem a comunidade. Um novo modelo de combate à criminalidade foi discutido por autoridades de segurança pública em Belo Horizonte nesta segunda. O ciclo completo de polícia, que permite que a polícia militar faça o registro das ocorrências e a investigação de crimes, o que hoje é responsabilidade exclusiva da Polícia Civil. O auditório Juscelino Kubitschek, na cidade administrativa, ficou cheio de policiais civis, militares, federais e guardas municipais. Tudo para um debate que pode mudar a segurança pública em Minas Gerais e no Brasil. Em pauta, a discussão sobre a PEC 431. A proposta de emenda constitucional prevê que as autoridades de segurança do país adotem como forma de trabalho o ciclo completo de polícia. Se a PEC for aprovada, um policial militar, por exemplo, diante de um crime, seja ele qual for, não precisaria mais levar o caso à Polícia Civil. Ele teria autonomia não só de prender o suspeito, mas também de investigar e conduzir o inquérito à justiça. O mundo inteiro pratica o ciclo completo. Todas as polícias têm competência para atuar em todas as ações da atividade policial e municiar o Poder Judiciário, o Ministério Público, para de fato processar e julgar.
Audiências como esta já foram realizadas em Santa Catarina, Pará, Sergipe e Brasília. A Polícia Militar de Minas é a favor da PEC e ressalta como esta mudança pode refletir diretamente na segurança do cidadão comum. Hoje em Minas Gerais eu tenho viaturas se deslocando até 300 quilômetros para entregar uma ocorrência. Você imagina se o problema pudesse ser resolvido naquela mesma localidade pelos policiais militares que estavam lá presentes. Esse é o grande ganho que a sociedade vai ter. Instituições mais fortes e capazes de prestar um melhor papel a essa sociedade. Para os policiais federais, a implantação da proposta vai desafogar o trabalho da corporação. Muitos trabalhos que são trazidos até nós pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária, poderiam ser resolvidos por essas corporações, desafogando a polícia no atendimento dessas ocorrências, permitindo que pudesse se concentrar em crimes mais complexos, que é o que a marca da Polícia Federal. Mas a PEC, que no momento é apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados em Brasília, também divide opiniões. Se nós tivermos todo mundo investigando, nós vamos ter ninguém investigando ao mesmo tempo, porque onde todo mundo pode, ninguém se compromete. Polêmico, né? O que a gente quer é ver resultado. Então agora vamos ver como está o trânsito na capital com a ajuda do site camerite.com. Primeira imagens agora da Praça da Estação. Olha, o trânsito intenso nos dois sentidos nesse horário de almoço, mas sem congestionamento. Próxima câmera agora, Avenida Dom José Gaspar, no Coração Eucarístico. Olha, trânsito tranquilo ali em frente à PUC. Nesse momento, movimentação então aí tranquila demais para os motoristas que passam por lá. Moradores de Nova Contagem reclamam de uma obra inacabada de rede de esgoto. A Tatiana Cardoso nos mandou um vídeo mostrando a situação, que está difícil por lá. Gente, meu nome é Tatiana, eu falo aqui de Nova Contagem, do bairro Estaleiro. Estou mostrando para vocês aqui, essa água que está descendo aqui é uma água de esgoto, que a população ligou o esgoto irregular. E a água nesse momento está correndo a céu aberto, descendo na porta da nossa casa, trazendo doença para as crianças. Criança não pode brincar na rua mais, nem pisar nessa água, porque é nojenta e o cheiro é insuportável. Queria pedir a vocês que olhassem na prefeitura uma solução para a gente, para fazer essa água correr no lugar certo, porque aqui não está dando mais. Agora você imagina com esse sol forte, esse calorão com esgoto assim a céu aberto, gente. Essa rua fica perto da penitenciária Nelson Hungria, lá em Nova Contagem. Olha, Tatiana, a gente entrou em contato com a Copasa, que informou que as obras de implantação de elevatórias de esgoto da Rua Cristal foram paralisadas por causa do furto de um transformador que é necessário para a continuidade dos trabalhos. Segundo a Copasa, os serviços serão reiniciados na próxima semana e a conclusão está prevista para um prazo de 60 dias. Acompanhe aí, depois você fala pra gente, ok? Mande você também sua denúncia aqui para o Jornal da Alterosa. O número aparece na tela, 8814-1360, e o código é o 31. O advogado de um detento que foi esfaqueado por colegas de cela numa rebelião na penitenciária Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, diz que vai pedir a interdição do presídio. Ele denuncia a superlotação no local e o risco para os detentos. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, cerca de 40 detentos se envolveram em uma briga durante o banho de sol no presídio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. A confusão foi na última sexta-feira. 19 pessoas ficaram machucadas e foram atendidas pela equipe médica da penitenciária. Oscar é advogado de um dos feridos, um jovem de 20 anos que foi encaminhado para o hospital com 17 perfurações, onde permanece internado. Ele diz que a superlotação da cadeia gerou o tumulto. A cela de um sistema prisional, elas são pequenas, né, pelo número de detentos que se encontram nela. Então, essa superlotação gera entre eles um atrito, por espaço para dormir, para descansar. De acordo com o advogado, na última sexta-feira, os presidiários pediram para não irem ao banho de sol, com receio de serem agredidos. Essa ciranda da morte é um fato isolado que a gente se preocupa muito. E se vier a acontecer? O medo é que a situação piore. Nós estamos requerendo ao Ministério Público a interdição imediata da Dutra Ladeira com relação ao número de presos que se encontra lá. Voltar pelo menos para o mínimo da capacidade legal dela.
Pois é, a Secretaria de Defesa Social, para nossa surpresa, não quis informar qual a lotação do presídio Antônio Dutra Ladeira, alegando questões de segurança. A assessoria informou apenas que a capacidade é de 1.163 detentos. Agora, se lá estão 1.000, 2.000, 3.000, só o governo sabe e não quer contar. Mas a superlotação, ela existe no Estado. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, a população carcerária atualmente é de 66.792 presos e há um déficit de vagas de 26 mil. E agora uma boa notícia. Foi preso nessa manhã pela Polícia Civil o suspeito de ter matado um fiscal e ferir outras 2 pessoas dentro de um ônibus na capital na quinta-feira da semana passada. A matéria que você viu aqui, a gente pediu, muitas pessoas pediram. E olha, o Lucas Gomes de Oliveira, de 20 anos, conhecido como Luquinha, que estava com prisão temporária decretada pela Justiça desde a semana passada, a pedido do delegado Emerson Moraes, foi preso. Emerson Moraes, que é o responsável pelas investigações, e divulgou essas imagens. Olha, o Luque é apontado, então, como autor dos disparos que mataram o Herbert Eustáquio de Souza, de 33 anos, com que ele teria brigado por ter se recusado a pagar a passagem naquele dia e também teria brigado dias anteriores com outros fiscais. A gente agradece a quem colaborou com a Polícia Civil. É isso aí, tá na cana. Mais um bandido fora das ruas. Bandidos explodiram caixa eletrônico e trocaram tiros com a polícia em Cláudio, no centro-oeste de Minas. Nem a porta resistiu à explosão. O teto também cedeu e todos os caixas eletrônicos foram danificados. Eram 5 homens fortemente armados, um veículo, um Corolla de cor prata, tá? Eles chegaram, 3 homens vigiaram as vias, 2 adentraram, houve a explosão. Posteriormente a fuga, isso tudo no prazo de 5 minutos. Na fuga, os bandidos avistaram 2 homens em uma moto que faziam ronda patrimonial aqui pela Rua do Banco. Segundo a polícia, os trabalhadores não andam armados e mesmo sem demonstrar nenhuma reação, os criminosos atiraram contra eles. Ninguém ficou ferido. Logo depois, a polícia começou a monitorar os assaltantes. Nós chegamos no local da explosão, visualizamos o Corolla e fomos atrás, fazendo o acompanhamento visual pelo MG 260 até próximo a Monsenhor Alexandre. Quando próximo a Monsenhor Alexandre, nós perdemos o veículo de vista, talvez devido à potência desse veículo, do motor desse veículo. Acionamos o cerco bloqueio, cidade de Itaguara, Carmol de Minas. Os moradores estão assustados com a violência. Previsão de chuva isolada nesta terça-feira para o noroeste, norte e parte do leste do estado. A nebulosidade também fica variável, com possibilidade de chuva fraca nas áreas central, na zona da mata e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas outras áreas, o sol predomina. Na capital, máxima de 32 graus. Em Ipatinga, a temperatura atinge os 29. Chega aos 28 graus em Viçosa. Aos 26 em Poços de Caldas e em Passos, a máxima é de 30 graus. Você vê agora imagens ao vivo de Belo Horizonte, que está com algumas nuvens escuras aí. A temperatura é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 54%. Um adolescente de 15 anos pode ter sido vítima de uma overdose da droga conhecida como loló. O corpo dela foi encontrado no meio da rua, na região oeste de Belo Horizonte. Os detalhes com o repórter Rangel Faula. A adolescente foi encontrada caída neste ponto da rua Cândido de Souza, no bairro Nova Gameleira, região oeste de Belo Horizonte. Ela morava no Nova Sintra, bairro vizinho. Este homem viu quando tudo aconteceu. Eu estava ali do outro lado e vi a menina aqui encostada nesse carro. E ela caiu e bateu a cabeça no chão. Aí ficou abaixo de 1 hora e tanto caída aí. E aí esperando o socorro? O socorro veio a Polícia Civil e ficou aí dando massagem nela aí. Ele disse ainda que a adolescente sempre ficava na região. Ela fica quase 2 dias por aí nos prédios aí. Então já é conhecida de você? Já é conhecida já. Já é conhecida a área aqui. Júlia Kimberly Souza Pinto tinha 15 anos. O corpo da garota foi levado para o IML. A polícia suspeita que ela teve uma overdose de droga pelo uso excessivo de loló, uma substância feita à base de clorofórmio e éter. A irmã de Júlia lamentou a morte dela nas redes sociais e fez até um vídeo com fotos para prestar uma homenagem.
Triste, né, gente? Ver os jovens da gente morrendo assim por causa de droga. Loló é uma droga que pode ser feita em casa, infelizmente, usando solvente, como você viu aí. Infelizmente, uma família aí agora de luto, né? As autoridades têm que ver, têm o que fazer para evitar que os jovens se envolvam assim com drogas. Deputados da Comissão de Segurança Pública da Assembleia visitaram hoje o 22º Batalhão da PM na zona sul da capital. Eles estão preocupados com o corte no orçamento da Polícia Militar, que chega a quase metade na comparação de 2014 com 2015. Os deputados ouviram do comandante do batalhão um relato sobre as dificuldades enfrentadas pelos militares para garantir o policiamento em vários bairros das regiões Centro, Sul e Oeste da capital. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública percorreu as instalações. Das 120 viaturas que pertencem à unidade, quase 40% estão paradas por falta de dinheiro para manutenção. São carros batidos, peças faltando e veículos com motores estragados. Elas deixam de ser lançadas do policiamento. Isso faz com que haja uma deficiência grave no policiamento, tanto o policiamento preventivo quanto um policiamento repressivo. Os deputados denunciam também um corte de quase 50% no repasse orçamentário para custeio da Polícia Militar no Estado nos 9 primeiros meses deste ano. Segundo a comissão, foram gastos 191 milhões de reais em 2015, enquanto que em 2014 o investimento foi de 343 milhões de reais para serviços básicos. Infelizmente, nós temos as chamadas taxas de segurança pública, que deveriam ser carimbadas, mas vai para o caixa único do governo. E o governo lá prioriza de outra forma. Agora veja essa, o animador do Trenzinho da Alegria de Campo Belo, no centro-oeste do estado, levou um tombo durante uma apresentação. Ele caiu do alto de uma ponte e se machucou. Veja as imagens. As imagens mostram o grupo de animadores correndo ao lado do trenzinho, fazendo a festa da turma que é impulsionada pelo batidão. Veja que o animador de azul passa correndo pelos colegas de trabalho. Neste ponto do trajeto, os personagens fazem acrobacias à beira da ponte do Ribeirão São João. É o momento em que o animador de azul se dependura na mureta, mas perde o equilíbrio e cai. Veja de novo. Os colegas continuam a brincadeira, mas depois percebem a falta do animador e voltam. A viagem do trenzinho termina mais cedo. Segundo testemunhas, foi preciso utilizar uma corda para resgatar o rapaz. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado para a UPA da cidade. O animador sofreu fratura nos 2 joelhos e foi internado na Santa Casa. Apesar do acidente, a turma do Trenzinho Furacão é bem conhecida em Campo Belo. Este outro vídeo mostra o ensaio dos animadores antes de mais uma saída do trem, que faz a alegria da criançada nos passeios pela cidade. Apesar do acidente, o animador passa bem, viu, gente? Olha, daqui a pouco a gente volta mostrando uma comunidade de descendentes de quilombolas que mantém as tradições na capital. Eu vou tomar uma água e já eu volto. Voltando então para te contar que uma comunidade que descende de quilombolas, que são os escravos que fugiram para viver em liberdade, mantém as tradições e a cultura de origem africana aqui bem perto do centro da capital. Eles continuam lutando por igualdade e agora enfrentam mais um desafio: manter o terreiro que foi interditado por ameaça de desabamento. As raízes são africanas, o dialeto é o banto. Iambote, menimeni. O que significa? Bom dia. O nome do quilombo? Manzo, Mingunzo, Caiango. Manzo é casa, Mingunzo é a força, e Caiango é a minha mãe. Isso. Efigênia Maria da Conceição é líder desta comunidade quilombola, localizada na região leste da capital. A ideia aqui é manter os costumes africanos, como a capoeira, as rezas e principalmente a religião. Mas este quilombo vive um drama. É que a prefeitura retirou os moradores do local, alegando risco de desabamento há alguns anos. Tiraram a gente e levaram a gente para um abrigo. Essa promessa no abrigo era de
90 dias e se estendeu por 11 meses. Até hoje ainda, os pontos de riscos não foram mexidos pela a Defesa Civil e o que a gente ficou foi realmente sem o terreiro de Candomblé. Então, por isso que a gente vê essa violência que a gente sofreu, na verdade, foi uma intolerância religiosa. Para discutir o direito dessas pessoas, a Defensoria Pública da União em Belo Horizonte promoveu um seminário de 2 dias, que será seguido do lançamento de um filme que tem como tema central a regulamentação fundiária das comunidades quilombolas. Esse documentário ele chama Vozes da Resistência e ele trata da resistência, da luta das comunidades quilombolas de Belo Horizonte. É uma realidade que não é conhecida dos belo-horizontinos e a nossa ideia é tornar essa realidade conhecida e ajudando assim na defesa dessas comunidades. A Defensoria Pública tem acompanhado essas comunidades nessa busca de efetivação de direitos, principalmente quanto ao reconhecimento dos seus territórios. A gente está aqui tentando até hoje manter e resistir. Resistir e manter as tradições da nossa cultura, que é dos nossos antepassados. O nosso povo sofre, viu? A SUDECAP informou que não há nenhuma intervenção prevista para o local. De acordo com o site da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, o terreno onde a comunidade está instalada pertence à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o que inviabiliza a realização de obras por parte da Prefeitura. Então, infelizmente, não tem resposta boa para eles, né? Olha,